Ela foi expulsa pelo marido por ser infértil. Então, um CEO pai solteiro disse: "Venha comigo." O vento de novembro cortava as ruas vazias de Nova York como uma lâmina silenciosa, trazendo um frio que penetrava na pele e se alojava nos ossos. Os postes de luz piscavam acima das calçadas molhadas, lançando sombras longas pelo pavimento. Num banco rachado de um ponto de ônibus deserto, uma jovem estava sentada, encolhida, os braços apertados ao redor do próprio corpo. Seu casaco mal cobria os cotovelos. Com os joelhos recolhidos ao peito, parecia tentar desaparecer. Em suas mãos trêmulas, segurava um pequeno relicário manchado, a corrente fina e desgastada. Era tudo o que lhe restava, o que pertencia à sua mãe, seu último vínculo com algo bom. Seu nome era Helena Moore. Ultimamente não parecia ser. Não depois de seu marido gritar seu nome como se fosse uma maldição. Inútil, quebrada, estéril. Antes de empurrá-la para fora de casa e trancar a porta. Isso tinha acontecido 2 dias atrás, talvez 3. O tempo havia se confundido. Ela não tinha comido, não tinha dormido. A passagem barata de ônibus a levou para fora do estado. Ela caminhou o resto do caminho. Alguém roubou sua bolsa em uma parada. Tudo se foi. Agora ela estava sentada no escuro, lábios rachados, corpo dolorido, vazia. Não sobrou nada, pensou. Nada que valesse a pena segurar. Ela não conseguia chorar. Suas lágrimas tinham secado na Pensilvânia, num banheiro de posto de gasolina, enquanto olhava para si mesma num espelho rachado. Os hematomas em seus pulsos tinham passado do roxo ao amarelo, mas as palavras ainda ecoavam em sua mente. Você não consegue fazer nem a única coisa que uma mulher deveria fazer. Depois que perdeu o bebê, ele não a levou ao hospital. Ela sangrou sozinha no chão do banheiro. Ela sobrevivera, mas algo dentro dela não. O vento soprou mais forte. Ela puxou o casaco, mas não adiantou. O frio agora estava dentro dela. Luzes de faróis apareceram. Um carro preto e elegante diminuiu, depois parou. Seu corpo ficou tenso. A porta se abriu. Passos se aproximaram. Firmes, não apressados. Então uma voz masculina. Baixa, suave. Você está bem? Ela congelou. Seu primeiro instinto foi acenar com a cabeça. Mentir, fingir que estava bem. Era o que sempre fizera. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela estava cansada de fingir. Ela virou a cabeça. O homem estava a poucos passos. A gola do casaco levantada. Cabelos escuros bagunçados pelo vento. Os olhos, castanhos, cansados, gentis, não continham ameaça, apenas preocupação. Ela abriu a boca. Sua voz saiu trêmula. Estou com frio. Foi só isso? Nem seu nome, nem sua história. Apenas a verdade. Ele assentiu, tirou o próprio casaco e deu um passo à frente. Aqui. Ele o colocou gentilmente sobre seus ombros. Ainda estava quente. Ela se encolheu, mas ele não a tocou novamente. Eu não vou te machucar, disse ele. Meu nome é Adrian. Adrian Lancaster. Ela não disse nada. Ele fez uma pausa, observando seu rosto. Os hematomas, o cansaço, a forma como ela apertava o relicário, como se fosse tudo o que lhe restava. Tem uma lanchonete a alguns quarteirões daqui, disse ele. É quente, está aberta. Venha comigo. Ela o encarou. Por quê? Sussurrou. Ele não respondeu de imediato. Então, de forma simples, porque está frio demais aqui fora e porque ninguém deveria estar sozinho esta noite. Seus dedos apertaram o relicário. Ela olhou para os próprios sapatos, molhados, dormentes. Então, lentamente, levantou-se. Não pegou sua mão, mas o seguiu. A lanchonete ficava numa esquina tranquila, sua placa de neon piscando fracamente contra a escuridão. Lá dentro, estava quase vazia. Apenas um casal de meia-idade tomando café no banco distante e uma garçonete atrás do balcão folheando uma revista.
O calor os recebeu ao atravessarem a porta. O zumbido suave de um aquecedor antigo e o leve cheiro de bacon frito e café coado se instalaram nos sentidos de Helena como um conforto há muito esquecido. Adrian indicou um banco perto da janela. Helena hesitou antes de se acomodar no assento à sua frente, mantendo as mãos dobradas no colo, os ombros ainda apertados dentro do casaco dele. Ela não o tirou. Ele se sentou diante dela, olhando rapidamente o cardápio laminado antes de apoiá-lo sobre a mesa. A garçonete se aproximou com um sorriso cansado. "2 cafés?" perguntou. Adrian assentiu. Depois olhou para Helena. "Você está com fome?" Ela balançou a cabeça rapidamente. "Só água, por favor." A garçonete anotou em seu bloco e desapareceu atrás do balcão. Adrian não a pressionou. Não tentou iniciar uma conversa ou preencher o silêncio. Em vez disso, olhou pela janela, observando os carros ocasionais passarem com expressão indecifrável. Helena abaixou o olhar, os dedos deslizando distraidamente pela corrente do relicário. O metal estava frio agora, como tudo ao redor. No painel espelhado ao lado do banco, ela se viu refletida. Encolheu-se, bochechas fundas, olhos vazios. Seu cabelo castanho, antes brilhante, agora emaranhado e opaco. Sujeira manchava sua mandíbula. Parecia uma estranha. Não era de se admirar que a garçonete tivesse hesitado antes de atendê-los. Ela parecia alguém que não pertencia a um lugar assim. Rapidamente, desviou o olhar do reflexo, a vergonha queimando baixinho no peito. A garçonete voltou com 2 canecas de café, um copo de água e uma tigela de sopa de frango com macarrão que Adrian não havia pedido em voz alta. Ele havia feito isso na frente de Helena, sem uma palavra. Helena olhou para ele confusa. "Você não precisava fazer isso. Está tremendo", disse Adrian simplesmente, mexendo no próprio café. "Sopa ajuda", ela disse, olhando para a tigela. O vapor subia no ar. Seu estômago se contorcia, metade fome, metade medo. Lentamente, ela pegou a colher, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Eles comeram em silêncio. Lá fora, os postes de luz lançavam sombras preguiçosas. Dentro, o único som entre eles era o tilintar das colheres contra as tigelas. Depois de um tempo, Adrian recostou-se e soltou um longo suspiro. "Tenho 3 filhos", disse de repente. Helena levantou o olhar. Ele deu um leve sorriso cansado. "Minha esposa faleceu há 3 anos. Acidente de carro. Desde então, tenho tentado desempenhar ambos os papéis. Pai, mãe, treinador, enfermeiro. É exaustivo." A voz dele não soava amarga, apenas honesta. Helena baixou os olhos novamente. Queria dizer algo, mas as palavras se embaralhavam em sua garganta. "Antigamente, eu queria ter filhos", disse ela baixinho. Adrian não respondeu de imediato. Ela respirou fundo, ainda sem olhá-lo. "Mas não pude tê-los. Tentei por anos, e por causa disso fui descartada. Como se tivesse falhado em algum teste que nem sabia que estava fazendo." Sua voz quebrou no final. Adrian não estendeu a mão através da mesa. Não ofereceu pena. Simplesmente apoiou a colher, com um silêncio deliberado. "Você não foi descartada", disse ele, a voz baixa, firme. "Você apenas não encontrou o lugar onde deve começar de novo." Os olhos de Helena ardiam, mas nenhuma lágrima veio. Ela apertou a colher com mais força, os nós dos dedos ficando pálidos. Ele esperou um momento, então acrescentou suavemente: "Se não tiver outro lugar para ir, tenho 1/4 de hóspedes. É quente, seguro, sem expectativas." Helena piscou lentamente, surpresa com a oferta. O peito subia e descia em respirações lentas e superficiais. "Você nem me conhece", sussurrou. "Eu sei como é quando alguém foi machucado", respondeu ele. "E sei como é se sentir perdido." Um longo silêncio se passou entre eles. Então, Helena assentiu uma vez, apenas uma vez,
e pela primeira vez em dias, algo dentro dela se afrouxou. A viagem até a casa de Adrian foi silenciosa. Helena sentou-se no banco do passageiro, segurando o casaco que ele lhe dera. A gola tinha um leve perfume de sua colônia, limpa, quente, estranha. Ela olhava pela janela enquanto a cidade dava lugar à tranquilidade. Postes de luz passando como estrelas distantes. Quando o carro entrou na entrada privativa, seu fôlego falhou. A casa era enorme, linhas modernas, janelas altas iluminadas por uma luz dourada suave. Parecia algo de uma revista, mas em vez de calor, irradiava quietude. Não paz, apenas silêncio. Adrian desligou o motor. Não é uma grande recepção, disse ele, mas é um lar. Helena não respondeu. Seus dedos apertaram ainda mais o relicário sob o casaco. Ele a conduziu para dentro. O hall de entrada estava impecável. Pisos de mármore, uma escada grandiosa, obras de arte de bom gosto, um piano elegante descansava intocado em um canto. Sem música, sem desordem. Tudo perfeito, mas nada vivido. Ela o seguiu por um corredor longo. Seus passos ecoavam levemente atrás dos dele. Nas paredes, ela notou quadros emoldurados, não obras de arte, mas desenhos de crianças, bonequinhos de giz de cera, sóis sorridentes e arco-íris trêmulos. Um dizia Sophie, em letras roxas e regulares. Ela diminuiu o passo, observando-os. Eram bagunçados, tortos, presos com fitas sem cuidado, mas cheios de amor, cheios da alegria que um dia viveu ali. Eu não os tirei, disse Adrian suavemente. Mesmo antes de ele terminar, não precisava. Ele a levou a um quarto de hóspedes. Comparado à casa, era pequeno, mas para ela era tudo. Uma cama com lençóis limpos, uma cômoda, um cobertor cinza e quente, uma lâmpada. Tem um banheiro do outro lado do corredor, disse ele. Toalhas limpas. Pode tomar banho se quiser. Vou encontrar algo limpo para você vestir. Ela assentiu, ainda segurando o casaco. Ele hesitou. Depois disse simplesmente: "Boa noite", e se afastou. Helena ficou parada, sem saber como existir naquele espaço. O ar parecia suave demais, seguro demais, como se pudesse quebrá-lo apenas por estar ali. Ela tocou a cômoda, sólida, real. Então, passos. Ela se virou. No corredor, estava uma menina pequena, com cerca de 6 anos, abraçando um travesseiro contra o peito, cabelo escuro, olhos grandes, descalça. Atrás dela, um menino mais velho, braços cruzados, observando, espiando do canto, e um menino pequenino, não mais que 4 anos, parcialmente escondido atrás de uma cadeira. Os filhos de Adrien. A menina ficou em silêncio, travesseiro apertado. O menino permaneceu imóvel, alerta. O mais novo piscou, depois se abaixou novamente atrás da cadeira. Helena não se moveu rápido. Ajoelhou-se devagar. "Eu sou Helena", disse suavemente. "Seu pai disse que eu poderia ficar aqui esta noite." Nenhuma resposta. A expressão do menino não mudou. A menina se mexeu ligeiramente. O mais novo fez xixi de novo. Nenhuma recepção. Nenhuma pergunta. Mas eles não fugiram. Naquela noite, quando ela caminhou silenciosa até a cozinha para beber água, passou pela sala de estar e parou. Sophie estava no tapete, tentando desembaraçar uma fita longa, a testa franzida de frustração. Helena entrou na sala. "Posso ajudar?" Sophie não respondeu, mas também não disse não. Helena se ajoelhou ao lado dela, pegando a fita com cuidado. Suas mãos trabalhavam lentamente, lembrando o toque da mãe, como ela costumava trançar o cabelo de Helena com o mesmo cuidado silencioso. O nó se soltou. A fita se alisou. Sophie sussurrou, quase inaudível: "Minha mãe fazia isso." Helena encontrou seus olhos e assentiu. "A minha também." A criança a observou por um momento. Depois se levantou e se afastou, fita na mão. Não disse obrigada.
Mas no dia seguinte, os desenhos na parede do corredor ainda estavam lá. Helena não tentou conquistá-los. Ela sabia melhor. Essas crianças já tinham visto muitas pessoas passarem por suas vidas. Babás, cuidadores, parentes que ficavam pouco tempo e depois iam embora. Elas não precisavam de mais sorrisos que desaparecessem pela manhã. Precisavam de presentes. Alguém que simplesmente ficasse. Então, ela ficou. Todas as manhãs, antes que a luz do sol tocasse as janelas, Helena se levantava. Sem despertador. Ninguém pedia para ela se levantar. Ela se movia pela casa como um sussurro. Na cozinha, preparava chá Earl Grey e o deixava no lugar habitual de Adrian. Depois, fazia o café da manhã. Nada sofisticado, apenas intencional. Uma panqueca em forma de urso para Max, que havia dado risada na primeira vez e agora já esperava por ela. Torrada com manteiga de amendoim. Nada de cebolas para Liam, que sempre as retirava. Leite com morango para Sophie, que nunca pedia, mas sempre bebia. Ela não perguntava a Sophie por que escondia os desenhos. Apenas adicionava novos lápis de cor ao estojo de arte. Não perguntava a Liam por que ele franzia a testa quando ela falava suavemente com Max. Apenas lembrava aquele tom. Não perguntava por que Max tinha medo do escuro. Apenas deixava a luz do corredor acesa, um pequeno raio de conforto. Ela não pedia confiança, mas aos poucos conquistava algo mais duradouro. Uma noite de sábado, Max teve uma febre baixa. Adrian estava preso em uma reunião do conselho, e a babá não estava disponível. Helena sentou-se ao lado da cama de Max, com um pano frio e uma voz suave. "Quer ouvir uma história?" perguntou. Ele assentiu. Então, ela contou sobre um pássaro com uma asa quebrada, encontrado por 3 crianças bondosas. Eles não tentaram consertá-lo, apenas ficaram com ele. E quando ele se recuperou, voltou. Não porque estava quebrado, mas porque o amor havia feito dele um lar. Max não falou nada, mas sua mãozinha se enrolou na dela enquanto adormecia. Na manhã seguinte, sobre a mesa, havia um papel dobrado. Sem nome, sem bilhete. Dentro, um desenho. 3 crianças rodeando uma mulher alta, de cabelo longo e castanho, com um colar brilhante. Todos sorriam. O céu era azul. Adrian a encontrou segurando o desenho, os olhos marejados. "Ela não desenhou a mãe dela", disse ele. Helena assentiu, voz suave. "Não, ela desenhou a mim." Houve uma pausa. "Acho que estou começando a existir aqui, mas foi Liam quem mudou tudo." Domingo à tarde, Adrian estava fora. Helena dobrava roupas quando um estrondo ecoou lá em cima, seguido de choros. Ela correu. Max estava no chão do quarto de Liam, chorando. Seu robô favorito estava quebrado. Sophie estava na porta, braços cruzados. "Ele quebrou de propósito", gritou. Liam ficou afastado, punhos cerrados. "É só um brinquedo", murmurou. "Ele está agindo como se alguém tivesse morrido." Helena não levantou a voz. Sentou-se ao lado de Liam. "Nada de tocar, nada de pressão. Quando eu tinha 6 anos", disse, "minha mãe me deu um ursinho de pelúcia. Eu o mantinha escondido. Um dia, alguém o destruiu. Eu chorei, não porque era um brinquedo, mas porque era a única coisa que me lembrava que eu era amada. Sem medo." Silêncio. Liam não respondeu, mas quando ela se levantou para ir embora, ele falou. "Max se apega a você", disse. "Ele mal se lembra dela, mas se lembra de você." Ela se virou. Liam desviou o olhar, depois desapareceu em seu quarto. Voltou segurando algo, uma antiga pulseira de tecido azul marinho. "Eu fiz isso. Minha mãe me ensinou. Nunca dei a ninguém." Ele a estendeu. "Pode ficar com ela. Só não chame de presente. E não diga obrigada. Eu só não te odeio." Helena sorriu suavemente e a pegou sem dizer uma palavra. Naquela noite,
Adrien chegou tarde em casa. Encontrou Helena na cozinha mexendo a sopa. A pulseira estava em seu pulso. Que pulseira bonita, disse ele sorrindo. Liam me deu, respondeu ela. Adrien arqueou a sobrancelha. Ele disse que não é um presente, apenas que você não é odiada. Adrien riu. Uma risada verdadeira, completa, a primeira em muito tempo de Liam. Isso é praticamente uma carta de amor. Eles se olharam por mais tempo do que o normal. Sem pressa, sem romance, apenas presentes um para o outro. A casa estava silenciosa, banhada pela luz do luar. Uma brisa suave mexia as cortinas, e do corredor, o rangido ocasional da madeira lembrava a idade da casa. Mas fora isso, tudo estava quieto, exceto Adrien. Ele estava em seu escritório, um livro aberto, mas não lido, no colo. As palavras se embaralhavam. O silêncio não era pacífico naquela noite. Pesava demais. O sono não vinha há dias, mas naquela noite parecia impossível. Em algum momento após a meia-noite, ele se encontrou andando pelo corredor, passando pelos quartos das crianças, passando pela cozinha, até ficar diante da porta do quarto de hóspedes. Hesitou, depois bateu suavemente. Alguns segundos se passaram. Então a porta rangeu e Helena estava ali, vestindo um suéter grande e macio, a mesma pulseira que Liam lhe dera ainda no pulso. Seus olhos não estavam assustados, apenas curiosos. Não consegui dormir, disse Adrien. Ela assentiu uma vez. Eu também não. Alguns minutos depois, eles se sentaram à mesa da cozinha, cada um com uma caneca de chá entre as mãos. As luzes do teto estavam apagadas. Apenas o brilho quente da luz do fogão iluminava a sala, lançando sombras longas nas paredes. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Então, Adrien olhou para o vapor subindo de sua caneca. Sua voz era baixa. Estava chovendo na noite em que ela morreu. Minha esposa. Ele fez uma pausa. Um motorista bêbado passou no sinal vermelho. Ela nem chegou ao hospital. Os olhos de Helena suavizaram. Eu estava em casa com as crianças. Sophie estava com febre. Lembro de segurá-la enquanto o telefone tocava. Ele soltou um pequeno suspiro. No momento em que ouvi a voz do policial, soube que era como se metade da casa tivesse desaparecido. Metade de mim também. Helena não interrompeu. Apenas ouviu. Adrien olhou para ela. Às vezes ainda esqueço. Vou pegar o telefone para lhe dizer algo, e então lembro que ela não está em lugar algum que eu possa alcançar. Seguiu-se um longo silêncio, do tipo que não é desconfortável, mas cheio de peso, compartilhado. Helena passou o dedo lentamente pela borda de sua xícara. Então, quase timidamente, alcançou o relicário que descansava logo abaixo da gola do suéter e o trouxe para a luz. Isso é da minha mãe, disse ela. Ela morreu quando eu tinha 17 anos. É a única coisa que me resta dela. Adrien olhou para a medalha desgastada e depois para Helena. Combina com você, disse. Ela soltou uma risada suave e sussurrada, a primeira que ele ouviu dela. Pequena, quase imperceptível, mas real. Eu não rio muito, admitiu ela. Parece um luxo. Ele a observou por um momento, depois perguntou. Quem te fez acreditar que você não merece alegria? O sorriso dela desapareceu. As mãos apertaram a caneca com mais força. E então, como se uma represa tivesse rachado suavemente, ela falou. Eu tinha 19 anos quando me casei com ele. Meu pai arranjou o casamento. Eu pensei que talvez ele me amasse. Talvez, se eu me esforçasse o suficiente, eu pudesse merecer, disse ela, desviando o olhar. Passei 10 anos tentando. 10 anos sendo outra pessoa. Eu cozinhava, limpava. Fiquei em silêncio. Pedi desculpas por coisas que não fiz. Tornei-me invisível só para evitar ser agredida. O rosto de Adrien permaneceu imóvel, mas suas mãos se cerraram lentamente em punhos sobre a mesa. Uma vez eu engravidei,
disse ela, voz quase inaudível. Eu estava com 2 meses quando ele perdeu a paciência. Me jogou contra a parede. Perdi o bebê naquela noite. Houve uma pausa. Seus olhos brilharam, mas ela não chorou. Nem mesmo pude ir ao hospital. Ele disse que era culpa minha. Ela exalou com dificuldade. Um médico me encontrou uma semana depois. Um que eu costumava limpar. Ele sabia. Me ofereceu uma saída. Me ajudou a desaparecer. Tornei-me ninguém. Ela levantou o olhar. Eu morri naquele ano. Mas, de alguma forma, ainda estou respirando. Adrian não falou imediatamente. Não disse, sinto muito. Não ofereceu palavras vazias. Em vez disso, devagar, suavemente, estendeu a mão pela mesa e tocou o relicário repousando sobre seu coração. Você não é alguém para ser esquecida, disse ele suavemente. Você é alguém a ser lembrada por sobreviver ao que a maioria não conseguiria. Seus olhos se encontraram. Sem gestos grandiosos, sem promessas, apenas reconhecimento e uma espécie de reverência que palavras jamais poderiam conter. Aconteceu numa tarde de quinta-feira. Helena dobrava toalhas na sala de estar. O suave zumbido de um programa infantil tocava ao fundo, enquanto Max e Sophie discutiam gentilmente sobre cores de giz de cera no tapete próximo. A sala estava cheia de luz quente, risadas silenciosas e algo perigosamente próximo da paz. Então, a TV mudou para um noticiário urgente. O filantropo e investidor imobiliário Michael Rowe retorna à vida pública neste fim de semana, sediando o tradicional baile de caridade em Manhattan. Helena congelou. A tela mostrava seu rosto, sorridente, polido, confiante em um terno azul marinho, diante de uma multidão de câmeras. Os repórteres inclinavam-se para captar suas palavras, atentos a cada frase ensaiada. Ele parecia exatamente o homem respeitável que o mundo acreditava ser. Mas, para Helena, ele era o homem que a havia destruído. Ela não conseguia respirar. Suas mãos largaram a toalha. Suas pernas se moveram antes que pudesse pensar. Ela correu pelo corredor até o banheiro, fechando a porta e pressionando suas costas contra ela. Seu peito se apertou. Ar. Primeiro demais, depois insuficiente. Suas mãos tremiam. Ela deslizou até o chão, encolhendo-se. Tremendo. Ele está vivo. Ele ainda está lá fora. E eu sou a que está se escondendo. Ela enterrou o rosto nos joelhos, tentando desaparecer novamente. Passos. Uma batida. Então, a porta se abriu suavemente. Helena. A voz de Adrian, baixa e firme. Ele se agachou ao lado dela, mas não a tocou. Esperou até que ela levantasse o olhar. As lágrimas ainda não haviam caído, mas seu rosto estava pálido, os lábios tremendo. Ele ainda está lá fora, sussurrou, a voz falhando, sorrindo na TV, sendo elogiado. E eu me escondo num banheiro como se eu fosse a culpada. O maxilar de Adrian se fechou, suas mãos se apertaram ao lado do corpo, mas sua voz permaneceu calma. Não. Nada de se esconder. Não dele. Não da verdade. Ela olhou para ele com olhos arregalados e vidrados. Você não entende. Ele conhece pessoas. Ele vai me destruir de novo. Eu fingi a minha morte, Adrian. Se eu me revelar, posso ir para a cadeia. Ele vai dizer, ela é louca, instável, mentirosa, e teremos a verdade. Ele interrompeu, a voz firme, mas suave. Não é por vingança. Não é para machucá-lo. Mas porque a verdade merece ser conhecida, e você merece ter seu nome de volta. Ela não respondeu de imediato, mas algo na voz dele, na certeza dele, na recusa em deixá-la desaparecer novamente, começou a corroer o muro que ela havia passado anos construindo. Naquela noite, tomaram uma decisão. Adrian fez as ligações primeiro para a doutora Priscilla Adams, a médica aposentada
que havia ajudado Helena a escapar. Ela atendeu na primeira chamada. A voz dela se quebrou de emoção ao ouvir o nome de Helena novamente. Em poucos dias, enviou cópias de antigos registros médicos, uma declaração assinada sobre os ferimentos de Helena e um relato detalhando a noite em que a ajudou a desaparecer. Depois, Adrian ligou para sua equipe jurídica, os melhores advogados de família e direitos civis que conseguiu encontrar. Ele não poupou despesas. Helena assistiu a tudo de longe, ainda assustada, ainda duvidando. Mas cada documento, cada ligação, cada confirmação, lembrava de que não estava mais sozinha. As crianças perceberam a mudança, especialmente Sophie. Numa manhã, Helena encontrou um papel dobrado sob seu prato de café da manhã. Era outro desenho, grosseiro, bagunçado, mas belo. Nele, uma mulher alta estava de braços abertos na frente de 3 crianças pequenas. Atrás dela, uma parede de sombras, escura e irregular. Mas a mulher, vestindo um longo vestido e um relicário brilhante, ficava entre as crianças na escuridão. No topo, escrito com giz roxo, "Você é nosso escudo." Helena pressionou o desenho contra o peito, a garganta se apertando. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, ela mostrou-o a Adrian. Ele estudou o desenho em silêncio por um longo momento. "Ela vê o que você é", disse ele. "Não alguém quebrado, mas alguém que protege." Helena assentiu, voz suave, mas firme. "Então eu vou defendê-los, defender a mim mesma." Uma semana depois, o caso foi protocolado. A verdade não estava mais enterrada, e nem ela. O tribunal ficou em silêncio enquanto o veredicto era lido. Culpado. Mike Rowe, antes o rosto charmoso em todos os outdoors e eventos de arrecadação, agora exposto como abusador, manipulador, um homem que havia enterrado sua crueldade sob poder e reputação, ficou paralisado enquanto o juiz continuava a falar. Mas Helena mal ouviu o resto. Seu fôlego saiu em uma longa exalação trêmula. Ela estava livre, não escondida, não apagada, não sobrevivendo nas sombras. Livre. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercavam como abelhas ao mel. Câmeras piscavam. Microfones eram empurrados para a frente. "Helena Moore, como você se sente?" "Helena, o que fará agora?" "Helena, tem medo de que ele recorra?" Então sua mão foi segurada. Pequena, firme. Liam, 8 anos, de camisa branca limpa e calça azul marinho. Cabelo um pouco longo sobre as orelhas. Dedos entrelaçados nos dela, com determinação silenciosa. Ele não recuou diante das câmeras. Não desviou o olhar. "Ela não tem medo", disse ele, queixo erguido. "Ela é nossa família agora." Um murmúrio de calor percorreu a multidão. Uma das manchetes no dia seguinte dizia: "A mulher que sobreviveu 2 vezes, mas em sua casa ninguém a chamava assim. Eles a chamavam de Helena. Eles a chamavam de mãe. Chamavam-na durante horas. Dias se passaram, depois semanas. A história desapareceu da primeira página, substituída por novos nomes, novas tragédias. Mas, na casa dos Lancaster, algo permaneceu. As risadas silenciosas no café da manhã, o som de pés correndo pelas escadas, a batidinha suave na porta à noite. "Posso dormir aqui?" A presença constante de Adrian roçando o ombro dela, enquanto cozinhavam lado a lado. Era uma terça-feira à noite, final de primavera. O jantar fora simples: frango grelhado, batatas assadas, limonada de caixinha. O sol mergulhava no horizonte, lançando luz dourada pelo quintal, onde luzes de corda piscavam ao longo da cerca do jardim. Helena estava enxaguando os pratos na pia quando Adrian saiu para o jardim. Ela o seguiu pelo espaço que haviam cultivado juntos, onde Max, certa vez, havia jogado todas as sementes em um só buraco e declarado que era uma selva, onde Sophie
plantara flores silvestres, onde Liam tentara construir um espantalho de meias, eles agora estavam sozinhos. As crianças estavam dentro, rindo de um jogo de tabuleiro. Adrian se virou para ela, mãos nos bolsos. Sua voz era calma, firme. Passei os últimos 3 anos tentando manter esta casa unida com fita adesiva e café, disse ele. Tentando ser tudo. Fazer tudo por eles, por mim, pela memória do que perdemos. Helena não disse nada. Apenas ouviu. Como sempre. Ele respirou fundo. Não preciso de alguém para preencher um espaço que se foi. Não preciso de um substituto. Agora ele a olhou completamente. Olhos suaves. Preciso de alguém para caminhar ao meu lado. Alguém forte, gentil. Alguém que entenda silêncio e sobrevivência. Ela prendeu a respiração. Não preciso de uma esposa, disse ele. Preciso de uma parceira. Você pode ser ambos? Antes que ela pudesse falar, a porta de tela se abriu com um estrondo. 3 crianças saíram correndo para o quintal, descalças, rindo. Max saiu na frente de todos, voz aguda e cheia de alegria. Diga sim, mamãe Helena. Adrian piscou, confuso. Ele acabara de... Sophie tampou a boca dele. Ups, acho que ouvimos tudo. Liam ficou atrás deles, braços cruzados. Vocês demoraram demais. Helena olhou para eles, o coração expandido. Cheio e dolorido da melhor maneira possível. Virou-se para Adrian, olhos brilhando. Sim, sussurrou. 3 vivas ecoaram. Max pulou no ar, exultante. Sophie jogou pétalas de flores que tinha pegado escondido no jardim. Liam revirou os olhos, mas até ele sorriu. E sob o céu dourado, cercada pelas únicas pessoas que já haviam visto tudo dela e permaneceram, Helena Moore disse sim. Não a um resgate, não a um conto de fadas, mas a uma família que ela havia escolhido e que a escolheu de volta. O jardim floresceu como se soubesse. No fim da tarde, a luz do sol filtrava-se pelas árvores, enquanto um jazz suave flutuava na brisa. Não havia corredores dourados, nem arcos grandiosos, apenas luzes de corda, flores silvestres e cadeiras brancas de linho dispostas em um semicírculo gentil. Era um casamento sem espetáculo, mas cheio de alma. Helena estava no topo do caminho do jardim, com o cabelo caindo em ondas suaves, o relicário de sua mãe descansando logo acima do coração. Seu vestido, marfim e fluido, havia sido escolhido com a ajuda de 3 vozinhas e mãos ansiosas. Adrian esperava abaixo, sorriso calmo, firme. Os convidados eram poucos, mas queridos. Margaret, a governanta, enxugava os olhos. Daniel, o chefe, usava gravata borboleta pela primeira vez em 15 anos. A doutora Priscilla Adams segurava um pequeno buquê, o olhar orgulhoso nunca deixando Helena. E então vieram as crianças. Liam, Sophie e Max, alinhados na frente. Cada um segurava uma pequena caixinha. Liam foi o primeiro. Entregou a Helena uma pulseira de fios azul marinho e cinza, bem entrelaçados. Esta não vai quebrar, disse suavemente. Então Sophie avançou com uma delicada corrente de flores de papel e miçangas. É para quando você se sentir triste. Estas são cores felizes. Por fim, Max ofereceu sua criação. Palitos de picolé colados em uma coroa brilhante. É uma coroa, ele sorriu, mas para mães de verdade. Helena se ajoelhou, beijou o topo da cabeça dele, os dedos tremendo ao aceitar os presentes. A dor dentro do peito já não era mais dor, mas algo pleno, inteiro. Ela se virou para Adrian, diante das pessoas que a viram cair e que agora estavam ali para testemunhar sua ascensão. Pegou suas mãos. Os votos foram simples. Não prometo consertar você, disse Adrian, voz forte e calma. Porque você não está quebrada. Prometo caminhar ao seu lado quando for claro, quando for escuro,
quando for silencioso ou barulhento demais. Você é minha âncora, meu começo, e cada passo meu adiante. Helena respirou fundo. Não prometo esquecer meu passado, disse ela, mas prometo não deixar que ele me defina. Prometo ficar quando for fácil e quando não for, porque o amor não me salvou. Ele me lembrou de que eu já estava me salvando. Adrien deslizou um anel de prata em seu dedo. Simples, gravado com suas iniciais. Não houve alarde, nenhum beijo dramático, apenas aplausos, calorosos e sinceros. O sol se pôs atrás das árvores e risadas preencheram o jardim. Crianças corriam entre as mesas. Copos tilintavam. A música soava baixa na mesa principal. O cartão com seu lugar dizia Helena Lancaster. Ela havia assinado os papéis no início daquela semana. Mais tarde, enquanto estava descalça na grama, assistindo as crianças perseguirem vagalumes, Adrien se aproximou por trás e envolveu sua cintura com os braços. Seus lábios roçaram sua têmpora. Você sabe que não te chamam mais de Helena. Ela sorriu. Eu sei, vovó, ele murmurou. Era a palavra de Max, não era? Ela assentiu. Ele não conseguia dizer meu nome. Então Sophie começou a dizê-lo. Depois, Liam. E agora, Adrien sussurrou, virando-a gentilmente para encará-lo. Você se tornou alguém novo. Seus olhos encontraram os dele, calmos, claros. Eu não me perdi, disse ela. Eu só ainda não a havia conhecido. Ele a segurou perto. Você acha que eu te salvei? Sussurrou ele. Mas a verdade é que você salvou todos nós. E sob as estrelas, a mulher antes descartada, antes quebrada, estava no jardim que escolheu. Amada, vista, inteira. Não conhecida pela dor que a moldou, mas pela força que escolheu se tornar. Porque às vezes, a pior coisa que já aconteceu com você é o que te leva para casa. Se a história de Helena te emocionou, inspirou ou te lembrou da força silenciosa dentro de você, não se esqueça de se inscrever neste canal. Compartilhamos histórias emocionantes e curativas toda semana para lembrar que a esperança nunca se perde e o amor pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Seu apoio significa o mundo para nós. Então, por favor, clique no botão de curtir e nos ajude a continuar trazendo essas jornadas poderosas à vida. Cada história é uma luz, e você, estando aqui, ajuda a fazê-la brilhar ainda mais. Obrigado por assistir e lembre-se, às vezes, seus pedaços quebrados estão construindo algo belo.